Glória a Deus. Paz seja convosco, queridos. Eu disse que eu posso abraçar, né? Graças a Deus, Deus é bom e sua misericórdia dura para todos sempre. Muito obrigado por você estar abrindo a porta da sua casa, permitir que nós estejamos juntos por esse período de tempo, onde certamente Deus, em sua bondade e graça, se manifestará em nosso favor no nome de Jesus. Por causa da sua palavra, está escrito que o Senhor enviou a sua palavra e grande era o número daqueles que anunciavam a palavra de Deus. Quero falar um pouquinho do que é a igreja. A igreja é a instituição divina sobre a face da terra. É um plano de Deus. Deus providenciou a igreja com propósito. Assim como um dia ele disse para Noé fazer uma arca, porque ele tinha um propósito de salvar vidas, almas e pessoas. A igreja é isso tudo. E o Senhor aparelhou a igreja, enviou o Espírito Santo, enviou os dons, os talentos, chamou pessoas, habilitou pessoas para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto grego, judeu, estrangeiro. O Evangelho continua tendo esse poder. Eu quero, antes de ler a palavra, falar só um pouquinho aqui, dar um testemunho do que é a igreja. Eu estava ali no escritório e pastor aqui, a equipe aqui, e o Mauri chegou e ajoelhou do meu lado e falou: pastor, queria que o senhor orasse por meu tio. Meu tio está entubado com Covid. Ele não está afastado. E ele ajoelhado do meu lado, eu sentado no escritório, orei com ele, não por ele, orei com ele, oramos juntos. E ele saiu. Daí 10 minutos ele voltou e falou: pastor, meu pai chegou. Eu falei: meu pai disse que meu tio está de alta. Então isso é a igreja. Eu anotei aqui: seu Carlos Benedito de Oliveira estava entubado com Covid, Santa Casa aqui de Rio Claro, mas já está de alta, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então isso é a igreja. E é por isso que a igreja tem que estar aberta, porque o poder de Deus ele é ilimitado e continua sendo a verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E a pastora estava falando um pouco aqui sobre clamar, e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Se você tem sua Bíblia aí, hoje nós vamos caminhar alguns versículos dentro de um capítulo da palavra de Deus. É mês do Espírito Santo, e nós clamamos para que o Espírito Santo fale a nós, revele a nós a palavra de Deus. Sem Ele nós não somos nada, não podemos nada. E é Ele quem fala conosco, e é Ele quem manifesta a glória de Deus. O próprio Jesus disse assim: Ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. E nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 33, verso número 3. É um versículo da palavra de Deus muito conhecido, muito citado. Mas eu quero hoje, nessa noite, com você, caminhar dentro do contexto desse versículo, ver a situação em que ele foi citado. Quando Jeremias falou esse versículo, e nós vamos ver que é uma palavra contemporânea, ou seja, uma palavra para hoje, uma palavra para agora. Eu posso até perguntar para você, se você tivesse uma resposta para isso que o mundo está vivendo, você se calaria? Ou você sairia anunciando essa resposta? Foi isso que o Pai ministrou ao meu coração. Eu estava em oração aqui ontem, sábado. Eu estava em oração e o Pai ministrou essa palavra ao meu coração. E eu deixei guardada, preparada ali, para que hoje eu passasse para você
para que você passe para alguém que está pedindo uma resposta. As pessoas não se interessam muito quando alguém diz assim: eu ouvi Deus falar. No meu caso, eu sempre testemunho que eu ouvi audível a voz de Deus, e às vezes a gente ouve as pessoas dizerem que ouviu, mas as pessoas não levam muito a sério isso. Naquele tempo, a palavra de um profeta era algo que fazia as pessoas tremerem por causa da palavra de um profeta. E aqui nós vamos ler a palavra de Deus, Jeremias capítulo 33, verso 3, e depois nós vamos caminhar dentro, como eu disse, desse capítulo, para nós entendermos um pouco qual é o contexto. E na verdade praticamente a situação é similar à situação que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas dentro desse capítulo há 8 vezes a seguinte afirmação: assim diz o Senhor. 8 vezes, assim diz o Senhor. Por isso eu peço que você abra o seu coração, que você abra o seu entendimento, que não deixe nada roubar a sua atenção. É um depósito na sua conta espiritual, que você não perca um centavo sequer, porque isso será bênção para a sua vida. E esse texto diz respeito não somente a uma vida, mas a uma cidade, a cidades, a uma nação. Jeremias 33, 3. Assim diz, ou melhor, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu estou com uma versão aqui, é pentecostal, mas ela é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E a minha palavra diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra o seu coração, não importa onde você estiver, para receber esta porção da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Como eu disse, esse é um versículo muito citado, muito conhecido, muito profetizado, e é uma resposta de Deus. E como eu disse, se você tivesse uma resposta de Deus em meio à situação que o mundo está, você faria o que com essa resposta? A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a face da terra. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a face da terra. Está escrito que tudo vai passar, porém as minhas palavras não passarão. Está escrito: seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra do Senhor permanece e subsiste para sempre. Então, eu afirmo a você que a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a face da terra. E qual é a condição que se encontrava o profeta quando ele registra esse versículo aqui, que certamente milhares de vezes foram citados só no dia de hoje? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabes. A situação que ele se encontrava, no capítulo 33, verso 1, nos diz assim a palavra: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Jeremias estava em prisão, ele estava encerrado no pátio da guarda. Ele já havia sido levado pelo cepo, para o cepo, ou seja, o que é o cepo? Ele havia sido amarrado em um tronco, sido açoitado. Ele passaria pelo calabouço, ele seria lançado num poço, e ele diz que quando ele foi jogado no poço, ele enterrou até aqui na lama, por causa da palavra de Deus.
Ele já havia pregado que aquela nação seria como um vaso na mão do oleiro que seria moído e seria reconstruído. Ele já havia pregado que aquela nação seria como um trapo que foi enterrado por 2 anos e depois continuou estava podre. O profeta Jeremias, ele reclama do dia em que nasceu, porque ele abria a boca e profetizava coisas duras para aquela nação e as pessoas não aceitavam as coisas duras. De manhã ele trazia a palavra de Deus, à tarde ele tomava uma surra e à noite Deus falava com ele. Ele se levantava pela manhã e estava lá com o dedinho de profeta novamente, dizendo para eles: olha, infelizmente haverá guerra, uma nação mais forte vai invadir Jerusalém, nós vamos nos tornar escravos. E ele não só profetizou o cativeiro, mas ele estava vivendo o cativeiro. E nessa situação ele estava em busca de respostas, e não só respostas para ele mesmo, mas respostas para aquela nação que estava vivendo o caos, a fome, a enfermidade, a miséria, a dificuldade. E diz ali que ele estava no pátio da guarda e pela segunda vez Deus falou com ele. Era peculiar Deus falar com ele como profeta. Mas agora era uma situação diferente, era uma situação ímpar. Ele estava ali numa situação de prisão. Muitas situações ele havia passado. Mas diz aqui o verso 1 que segunda vez o Senhor falou com ele. Imagine a situação que ele estava. E de repente, o verso 2, assim diz o Senhor. Como eu disse nesse capítulo, são 8 vezes essa frase, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, para estabelecer que o seu nome é Senhor. Por isso eu, por isso você, por isso nós precisamos recebê-lo como Senhor da nossa vida. Muitos querem Jesus como advogado, muitos querem Jesus como médico, muitos querem Jesus para resolver os seus problemas emocionais, sentimentais, financeiros. E é claro que quando você recebe Jesus, está incluído toda a graça e misericórdia de Deus em nosso favor. Mas nos diz a palavra de Deus aqui que ele já tinha passado pelo cepo, pelo poço, vaso, trapo, e agora estava encerrado no pátio da guarda. E ele profetizou, vivendo. Ele profetizou o cativeiro, mas agora ele estava cativo, ele estava em prisão, ele estava passando dor, ele estava passando a dificuldade. Aquilo que ele havia profetizado agora, ele estava visualizando. Mas nesse capítulo, a gente vê aqui que Deus fala para ele assim: se você clamar, eu vou responder. Se a nação clamar, eu vou responder. Se vocês pedirem uma resposta, eu vou responder. Deus estava dizendo aqui para aquela nação no verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, verdades, coisas estruturadas, não politicagem, não interesse, mas clama a mim que eu vou dar uma resposta, não somente a você, mas através de você, eu vou dar uma resposta a essa nação. E aí então, como eu disse a você, que está me ouvindo, que está me assistindo, o que você faria se você tivesse uma resposta de Deus, nesse tempo onde muitas pessoas estão buscando uma resposta de Deus? E olha, eu estava passando por esse altar, e eu estava indo para minha casa, eu estava buscando a Deus, e eu passei aqui, o Senhor me dá uma palavra, e eu abri, e eu precisei ficar mais um pouco, porque Deus estava respondendo ao meu coração, e através de mim, Deus está respondendo ao seu coração. Qual era a situação, qual era a condição do povo, das pessoas,
Aqui do verso número 4, o verso 5 vai dizer que aquela cidade havia sido destruída por trabucos, era a arma mais poderosa daquele tempo. Aquela cidade havia sido destruída por espadas. As pessoas agora estavam mortas, escravizadas, não tinham mais liberdade, não tinham mais alimento. Elas estavam vivendo uma situação terrível. Estavam vivendo uma situação de medo, de caos, de desemprego, desesperança. Mas a partir do verso de número 6, Deus começa a responder para Jeremias. Na verdade, Deus começa a responder. Ele era um canal, ele era um profeta, ele era a boca de Deus. Deus estava, Jeremias clama em alta voz e diz para essas pessoas, e eu quero que você receba essa resposta. Talvez você deve separar o versículo 6 e dar essa resposta para pessoas que estão buscando uma resposta. E isso está escrito assim na palavra de Deus, verso número 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. É Deus falando aqui através do profeta. Veja na sua Bíblia, no versículo 6 do capítulo 33, a resposta daquele que disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem imagina. Verdades, eu vou dizer verdades para você. Eis que eu farei vir sobre essa cidade, ou sobre essa vida. E continuando aqui, nós vamos ver que é sobre a nação, porque Deus não é miserável. Ele nos diz a sua palavra que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida a mão do Senhor. E ele diz aqui: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. É o capítulo onde 8 vezes ouvimos: assim diz o Senhor. Não é assim diz o pastor, não é assim diz qualquer pessoa, não é assim diz qualquer profeta. Eis, manda o WhatsApp, eis que vejo que fizeram uma macumba, que plantaram um pé de abóbora, que isso... Não! É Deus dizendo para a nação. É sua palavra, ela é viva, ela salta, ela se movimenta, ela opera, os demônios tremem. Ela é a palavra viva de Deus. E o Senhor diz aqui: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Como é difícil você pregar em português querendo falar em línguas. Mas o Senhor continua dizendo aqui dentro do verso número 6: e o sararei. Não importa a maneira, o método, o jeito. Ele diz aqui: eu o sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Eles estavam em meio à guerra, eles estavam em meio a pestes, mas o Senhor estava dizendo aqui através da boca do profeta Jeremias, para aqueles que clamassem a Ele, Ele estava respondendo aqui: eu mesmo farei isso. Saúde, cura, sararei, manifestarei. O que é manifestar? É você viver. Alguém se manifestar a você, se aproximar de você, tocar em você, falar com você, interagir com você. Ele mesmo disse: aquele que me ama guardará minhas palavras, eu e o Pai viremos a Ele, nele faremos morada. Ou aquele que me ama guardará as minhas palavras, eu e o Pai viremos a Ele, nos manifestaremos a Ele. Manifestar é ver acontecendo. Quando você está andando, de repente alguém se manifesta, diz: ei! É mais ou menos assim que o Senhor está dizendo: eu mesmo me manifestarei a eles. Ele continua respondendo no verso número 7. Ele diz as seguintes palavras no verso de número 7 aqui. Ele diz: e removerei o cativeiro. Removerei o cativeiro. Cativeiro é aquilo que te prende.
talvez seja invisível, talvez seja uma paixão doentia, talvez seja um vício. Um vício nos leva cativos. Mas o Senhor está dizendo aqui que eu removerei aquilo que te prende. Eu vou trazer liberdade a você. Se é a enfermidade que te prende, se é uma paixão doentia que te prende, se é um vício que te prende, como eu disse, a autoridade máxima sobre a face da terra não são os presidentes de grandes nações, e nem de grandes entidades. A autoridade máxima sobre a face da terra é a palavra de Deus, porque é ela que vai prevalecer. Ela é que vai prevalecer. E o Senhor, Ele está dizendo aqui no verso 7, removerei o cativeiro. Ele não está dizendo que Ele só vai remover o cativeiro. Ele está dizendo aqui que Ele não desistiu de você, porque Ele continua dizendo assim, e os edificarei como no princípio. O plano que eu tinha a respeito de você, de edificar, de construir, de fazer. Lá no comecinho do ministério de Jeremias, no capítulo 1, verso 12, Jeremias fala para o Senhor lá no verso 1, e vai falando, Senhor, eu sou uma criança. O Senhor fala para ele no verso 11, não diga você é uma criança, porque quando eu estava no ventre da sua mãe, eu te separei e te dei por profetas pelas nações. O que você está vendo? E aí o verso 12 ele fala, eu estou vendo uma amendoeira. E o Senhor disse, viste bem, porque a minha palavra vela para se cumprir. O que significa ver uma amendoeira e a palavra? A amendoeira é um galho seco e de repente saem os brotinhos, de repente sai a flor. E a coisa mais linda é você ver um pé de amendoeira quando está nos seus botões. Quando estava escolhendo o primeiro sacerdote, Arão, foram colocadas 12 varas diante da arca e a vara de Arão, que estava escrito Levi no pé, naquele dia pela manhã estava cheia de botões de flor, de amendoeira. Então, quando você tem uma visão de amendoeira, é uma confirmação de ministério. E o Senhor estava dizendo para ele, não diga sou uma criança, porque quando você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei e te dei por profeta pelas nações. Para falar de edificação, diz assim, e eu te colocarei, te estabelecerei como muro de bronze, pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E o Senhor estava dizendo aqui nessa palavra, no verso número 7, eu vou livrar você do cativeiro, mas não era só esse o plano, eu vou reedificar, vou reconstruir, vou te colocar em pé novamente, eu vou levantar Jerusalém novamente, eu vou levantar essa cidade novamente, eu vou levantar essa nação novamente, eu vou levantar essa terra novamente, porque Deus tem planos e Ele quer responder. Mas o plano dele, a princípio, é para que vocês saibam que aquele que fez isso é o Senhor. Verso 8. O verso 8 nos diz assim: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Eu vos purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Aqui Deus começa então a abrir um pouquinho o seu coração e dizer para aquele povo, dizer para mim, dizer para você, dizer para nós que não merecemos, que não somos merecedores. Ele está dizendo aqui, eu perdoarei vocês, eu purificarei vocês da sua maldade, da sua iniquidade. Como é bom saber que o Pai nos ama e que o Pai nos perdoa. Hoje à tarde, eu não sei se foi hoje, que eu vi uma história de um velho professor que ele se encontrou com um dos seus alunos, agora formado. E aí ele estava sentado no banco e aquele aluno chegou, nossa professor, o senhor por aqui? E aí o professor já velhinho olhou para ele e falou, nossa, você foi meu aluno. E você continuou nos estudos? Ele disse, continuei. E o que você é hoje? Ele falou, hoje eu sou um professor. Verdade, você é um professor? Mas o que te inspirou a ser um professor? Aí ele disse assim, olha, eu era muito jovem e dentro da classe
eu roubei um relógio. E aí, a pessoa que teve o seu relógio roubado reclamou para o Senhor. E o Senhor então disse assim: olha, quando acabar a aula eu quero que esse relógio tenha aparecido. Senão ninguém sai daqui da sala de aula. Esse jovem contando, ele disse: acabou a aula e o relógio não apareceu. E o Senhor então fez o seguinte: o Senhor disse: olha, o relógio não apareceu. Vamos fazer o seguinte então. Eu quero que todos vocês fechem os olhos. E eu vou colocar a mão no bolso de todos vocês, um por um. E aquele aluno disse: eu fechei os olhos. Eu sabia que algo terrível ia acontecer. E o Senhor pôs a mão no bolso do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, e foi colocando, e de repente o Senhor pôs a mão no meu bolso e ali estava um relógio. O Senhor pegou o relógio, pôs a mão no bolso do que estava atrás de mim, pôs a mão no bolso do outro, pôs a mão no bolso dos 30 e depois foi para frente e disse: gente, o relógio já apareceu. Todos vocês podem ir para as suas casas. E ele disse: eu era uma criança, mas aquele dia eu poderia ter me tornado um ladrão. E até hoje o Senhor nunca contou para ninguém, não me repreendeu. E é por isso que hoje eu sou um professor, porque eu tive uma oportunidade. E a resposta de Deus aqui no verso número 8 é a seguinte: Deus está dizendo aqui no verso número 8, olha só: eu os purificarei da sua maldade com que pecaram contra mim, eu perdoarei as suas iniquidades com que pecaram contra mim, com que transgrediram contra mim. Mas eu tenho um propósito em tudo isso, e o propósito está no verso número 9. Você me servirá de nome. Você vai falar para as pessoas que eu sou o Senhor que te ama. Eu sou o Senhor que tem cuidado de você. Eu sou o Senhor que perdoou os seus pecados. Eu sou o Senhor que lavei as suas vestes. Eu sou o Senhor que enxuguei as suas lágrimas. Eu sou o Senhor que te estabeleci e que tenho planos e propósitos para a sua vida. O Senhor estava dizendo aqui: essa cidade me servirá de nome de alegria. Você servirá de nome de alegria, que você vai dizer: Deus foi bom para mim. Como diz a palavra, verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel, por isso estamos alegres. Sabe, ele continua dizendo aqui: você me servirá de louvor, você me servirá de glória, e entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão. Aleluia. Às vezes as pessoas se espantam com a bondade de Deus em nosso favor. Às vezes eu paro e falo: meu Deus, que amor é esse? Uau! Que amor é esse? Uau! Que amor é esse? Não importa, ele diz na sua palavra, ainda que os seus pecados sejam negros, ainda que os seus pecados sejam como carmesim, eu os tornarei mais alvo do que a neve, mais branco do que a pura lã. Glória a Deus. Então, ele perdoou, ele tratou, ele cuidou, ele sarou, ele restaurou, porque ele tinha propósitos. Ele tem propósito em sua vida. Maldade, iniquidade foram perdoadas.
ele diz aqui: as pessoas vão se espantar quando vê o bem. Por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Verso 9, é a resposta de Deus, queridos. Jeremias estava na prisão, ele clamou a Deus e Deus começa a responder. E como eu disse, essa palavra não serve mais para Jeremias, essa palavra só serve para mim, para você, para esta igreja, para essa cidade, para essa nação, para este tempo em que nós estamos vivendo. Deus continua tendo planos. Verso 9, você será uma honra para mim. Quando você perdoa, você é o maior beneficiado. Você é o maior beneficiado. Quantas pessoas morrem levando o peso da falta de perdão, do estender o dedo, da acusação, da falta de misericórdia. Mas Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Verso 10. Era a situação visível. A situação visível era o que está escrito aqui no verso 10. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto. Vocês estão dizendo que está deserto? Nesse lugar que está sem homens nem animais, nas cidades aqui de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. Aqui o 10 é o visível, mas o 11 é o profético. Talvez você pode estar diante de uma situação visível, mas não viva pelo visível, viva pelo profético. Viva por aquilo que diz o Senhor. E como eu disse neste capítulo, 8 vezes, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E um dia desse eu estava conversando com a pastora, eu disse assim: bem, não tem como tomar uma outra atitude, porque o nosso ministério é baseado em aquilo que nós cremos que Deus tem falado. Se há quem não quer estar alinhado conosco, andar, não tem como. Vocês nos conhecem, sabem que nós temos todas as decisões que nós procuramos tomar porque Deus nos disse. Às vezes Deus diz através de uma autoridade superior a nós. Às vezes você quer tomar uma decisão, mas o seu pastor, o seu líder fala: olha, o caminho é esse. Deus tem muitas maneiras de falar, e nós procuramos trabalhar dessa maneira. Então, o verso 10 aqui era o visível, mas veja o verso 11. O verso 11 é o profético. Ele termina o verso 10 dizendo assim, a última palavra do verso 10, a última palavra do verso 10, deixa eu achar aqui, ainda, né? Se ouvirá, verso 11. Ainda se ouvirá, verso 11, a voz de gozo. Você está chorando, meu querido? Está chorando, minha querida? Está chorando, meu irmão? Está chorando, minha irmã? Esse é o visível, mas o profético ainda se ouvirá a voz de gozo, vírgula, e a voz de alegria, vírgula, e a voz de noivo, vírgula, e a voz de esposa, vírgula, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Viva o profético, não viva o verso 10, não viva o que você está vendo, viva aquilo que o Senhor está dizendo. Aleluia, aleluia. Como é bom viver aquilo que o Senhor diz. Muitas vezes eu li esse versículo: clama a mim e responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que nem sabes. Mas eu não fui atrás de saber o que era grande e o que era firme. E o que é grande e o que é firme é aquilo que Deus fala. Aleluia. Era o profético. Era do jeito que Deus via. Era do jeito que Deus via. Quando Ananias viu o apóstolo Paulo lá, ele disse assim: esse é o matador de cristãos. Deus disse: não, ele é um vaso escolhido. Quando o Senhor olhou para Moisés, Moisés falou: eu sou duro de boca. Ele disse: não, você é aquele que vai libertar o meu povo. Quando ele falou com Jacó: eu sou enganador. Não, você é Israel. Quando ele falou com Pedro: tu és pedra. Ele era vacilante. Quando Deus olha para você, Ele não vê o visível, Ele vê o profético. O próprio Jeremias disse assim: o que vocês estão vendo? Deus falou para ele: quero falar com você. Fala. Não, vai na casa do oleiro.
Capítulo 18, vai na casa do oleiro. E cheguei lá e o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso quebrou. E Deus falou, olha, eu vou fazer um vaso novo. Caminhe pelo profético. Verso 12. E a gente vê aqui que essa resposta era para toda a nação. Olha só, mais uma vez o verso 12, assim diz o Senhor. Olha o verso 13. Ou na verdade, vamos ler o 12, né? Ainda nesse lugar que está deserto, Deus dizendo, sem homens, sem animais, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o seu gado. Verso 12, verso 13, né? Na cidade das montanhas, nas cidades das planícies, na cidade do sul, lá no Chuí, lá no Rio Grande do Sul, a primeira cidade, Chuí. Lá no Amapá, no Iapoque, a última cidade, do Iapoque ao Chuí, a última cidade do Amapá, a última cidade do Rio Grande do Sul. O Senhor está dizendo, nas cidades do alto, na cidade das planícies. Ele estava dizendo aqui, queridos, isso é resposta de Deus. Na cidade das montanhas, na cidade das planícies, nas cidades do sul, nas terras de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eles vão apacentar, vão cuidar. E olha o profético, verso 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa, a boa palavra, que eu farei em seu favor. Qual pai, queridos, que quer o que é ruim para um filho? Deus está dizendo aqui, através do profeta Jeremias, um dia essa boa palavra vai se cumprir. Jeremias, você está aí no pátio da guarda, você está encarcerado, você lutou por causa da minha palavra, você está no meio do cativeiro, mas clama a mim, olha para mim, eu vou responder para você. E Jeremias então pode dizer para aquelas nações que estavam em prisão, olha, vocês vão ser restituídos, as terras de vocês ainda vão ser pastadas, vai haver plantação, vai haver. E nós vemos com os nossos olhos hoje, Israel, uma das maiores potências do mundo, um país menor do que o estado de Sergipe, detém uma das maiores riquezas do mundo, porque a palavra de Deus não passa, mas trazendo para a minha vida, trazendo para a sua vida. E aí, verso de número 15 e 16, eu vou parar por aqui, para a gente não adiantar muito horário, né? Verso 14, haverá uma boa palavra. Mas como pode ser isso? Senhor, como pode isso acontecer? Como pode a restauração? Como pode o milagre? Como pode a paz em abundância? Como pode a alegria verdadeira? Como pode o cântico de júbilo? Como pode o perdão? Como pode? Ele diz lá no verso de número 15, ele diz assim: naqueles dias e naquele tempo, o meu tempo, o seu tempo. Essa palavra não serve mais para Jeremias. No tempo que estamos vivendo hoje, no tempo que o Brasil está vivendo hoje, no meu tempo, no seu tempo, ele diz: farei que brote de Davi um renovo, justiça, ele fará juízo na terra. Ou seja, Jesus virá. Do tronco de Jessé brotará um rebenco, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor que fez isso, Ele nos chama para olharmos para Ele. E aí, no verso 16, por causa de Jesus, Ele diz assim: a salvação
se manifestará nessa terra. Judá será salvo, Jerusalém será habitada, seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Essa é a resposta de Deus. Por isso o tema dessa palavra é: Deus responde, ou a resposta de Deus. Se pode colocar em pé, se o conjunto quiser aqui cantar, quiser vir aqui louvar, nós vamos orar nesse momento no nome do Senhor Jesus com você. Não se despeça. Você percebeu o que você ouviu? Você percebeu que Deus continua dando resposta para esse mundo? Talvez amanhã alguém venha indagar você, e você vai poder dizer para essa pessoa que vem indagar você as seguintes palavras. As seguintes palavras você vai poder dizer para essa pessoa: olha, o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe, que você não imagina, que você não projeta, que você não sonha. Vou perdoar os seus pecados, vou reestruturar a sua vida, vou reconstruir a sua história. Haverá gozo, haverá alegria, haverá paz, haverá conquista. Mas ele começa dizendo assim: eu mesmo os darei saúde e cura. Nós não somos o centro do universo hoje, mas a palavra é o centro do universo. E eu gostaria que essa palavra alcançasse muitas vidas, muitos lares, muitas famílias, muitas pessoas. Porque é para hoje que o Senhor está dizendo para mim, dizendo para você: meu Deus é um Deus de milagres. O teu Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. E como resumo dessa palavra, nós podemos dizer: te adorarei, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de maravilhas, nós queremos te adorar. Olha, agora é 8h39. Você que ouviu essa resposta de Deus para o teu coração, levante sua mão aí onde você está, onde você estiver. Declare sua gratidão ao Senhor. Nós vamos começar a cantar essa canção, e depois eu vou começar a orar em seu favor no nome do Senhor Jesus. Orar em seu favor, e você vai orar aí onde você estiver também. Entenda, querido, sabe quando você recebe uma carta de alguém que você confia, que você ama? Essa é uma carta de Deus para nós hoje, para o dia de hoje, contemporânea a este momento que estamos vivendo. E eu posso olhar e ler e reler e ouvir Deus falando: eu mesmo a curarei, eu mesmo a sararei, eu mesmo farei uma grande obra nesse tempo, em nome de Jesus. Ele está aí na sua casa, Ele está aqui nesse lugar. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por isso nós o adoramos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você foi feito para louvor da glória do Senhor. À medida que você louva, o milagre está acontecendo na sua casa. O Senhor está restaurando rins. Hoje eu encontrei um amigo andando pelas ruas. Eu disse: ele fez transplante de rim. E ele me disse assim: olha, o médico disse que nem se fosse alguém da minha família tivesse dado esse rim, seria tão perfeito. Eu estou completamente curado, não faço mais hemodiálise, eu vivo normalmente. O Senhor te dará saúde e cura, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Adore-o,
Adore com todo o teu coração, com toda a intimidade que você tem, com todas as suas forças. Aleluia. Ariandori malasori palaseri calamatori galas. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei. O Senhor está mudando destinos nessa noite. Nós cantamos o profético, Pai. Profético, o Senhor está nessa casa. O Senhor está com essa família. O Senhor está nesse negócio. O Senhor está nesse propósito, Pai, transformando, operando maravilhas nessa noite. Aleluia. Transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os feridos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei. Adore, adore o Senhor na sua casa. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Na sua casa é um lugar onde o milagre vai acontecer. Na sua vida é onde o milagre vai acontecer. Na sua família é onde o milagre vai acontecer. Porque o Senhor disse nessa noite: se você clamar a mim, eu vou responder a você. E vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você nem imagina. Ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. Te darei saúde, te darei paz, te darei abundância, te darei alegria,
Por isso, em nome de Jesus, unidos agora com a maior autoridade que existe sobre a face da terra, a tua palavra, Pai, eu adentro nos lares, junto com essas famílias, eu adentro nas empresas, nas cidades, nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nos leprosários, ó Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos agora com os intercessores. Eu sei que há intercessores em casa, eu sei que há pessoas orando comigo em casa. Vamos provocar o milagre, somos provocadores de milagre. Os provocadores de milagre estão seguros, diz a palavra de Deus. Por isso o sangue de Jesus, ele vence toda a enfermidade, toda a doença, todo o desespero. E eu repreendo a doença na cabeça, no couro cabeludo, no cabelo, nos ouvidos, nos tímpanos, nos olhos, na narina, na boca, na garganta, na laringe, na faringe, no cérebro, na medula, nos ossos, nos nervos, no pulmão, no tórax, no peito, no seio, no coração, no estômago, no esôfago, no baço, no rim, nos intestinos, nos órgãos respiratórios, nas pernas, joelhos, juntas, mãos, coluna, circulação sanguínea, tumores, hematomas, feridas, vermes, coceiras, inflamações, desapareçam por causa da palavra. A autoridade máxima é a palavra de Deus. Que o inchaço desapareça agora, em nome de Jesus. Que o inchaço desapareça agora, em nome de Jesus. Eu repreendo as doenças sentimentais, as doenças espirituais. Eu repreendo o medo, a ansiedade, a dor na nuca, o desespero, a perseguição, aquele que ouve vozes, aquele que vê vulto, aquele que está macumbado, aquele que está endemoniado, que seja livre, liberto agora, e o enfermo curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O milagre tocou a sua vida. Creia, faça aquilo que você não podia fazer. Receba a cura, receba o milagre, receba a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus é um Deus de milagre. Em nome de Jesus. Pai, que uma gota do teu sangue seja sobre cada copo de água, sobre cada galão, sobre cada vasilha agora que está em casa. Ó Deus, muitas vezes nós limitamos o seu agir, mas nós queremos liberar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos dá como resposta dentro da tua palavra. Por isso eu consagro o copo com água, eu consagro o alimento da sua despensa na sua casa. Eu abençoo a sua vida profissional, familiar. Prospere com a bênção do Senhor, com as obras das suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro esta água, que as portas se abram, em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Quero orar pelos pedidos de oração. Enquanto isso, na sua tela vai estar aí a conta da igreja, vai estar aí os caminhos para você dizimar, ofertar, nos ajudar a manter esta obra, no nome do Senhor Jesus. Mas eu quero orar agora pela Jaqueline Malafaia, que está passando por grande dificuldade, pela Lucy, pela Nádia. Nós colocamos essas vidas em teu altar, pelo seu Durval, pela Alfredo, pela Carla, Renan Sardinha, pessoas que estão com Covid, Caperucci, Valdirene Aquino, Valdeci Costa, Edna Donizete, Sérgio Aparecido, que está internado, a Eliane Maria, a Júlia Pitombeira, a Érica, a Adriana, a Luísa, a Isilda, a Isabel, Jorge, a Neuza e Cássio, família de Suelen Pinheiro, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca com milagre nessas vidas, nessas casas, nessas famílias. Assim como nós ouvimos o testemunho hoje, nós vamos ouvir muitos testemunhos, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero orar por você que é dizimista, por você que é ofertante, você que, graças a Deus, tem sido sustentado, tem tido a provisão e tem a condição de ser um semeador. Se você está numa condição contrária, se você precisa de alguma coisa, nos procure. Procure a igreja, procure as pessoas que estão para servir. Mas no momento que você é alguém que, graças a Deus, tem o seu sustento, o seu salário, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, seja fiel à sua igreja. Estão aí os canais, está aí a conta oficial da igreja. Você pode fazer um TED, um DOC, uma transferência, um depósito. Ou senão você pode entrar no euamo.iaqcervezão.com.br e ali também deixar a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Domingo que vem a Santa Ceia do Senhor. Ainda estaremos, porque ainda mesmo que libere essa semana, nós queremos deixar tudo legalizado, tudo certinho, debaixo da bênção, da ordem, das autoridades, para crescermos, não ter embaraço. É maravilhoso caminharmos debaixo de cobertura, queridos, de segurança de Deus e das autoridades sobre nós constituídas. Nós temos um superintendente, temos um conselho nacional, conselho estadual, temos coordenadores, temos uma direção, temos contadores, temos responsabilidades. É muito importante caminharmos debaixo da bênção. Em nome de Jesus, clama a mim e responder-te-ei. Pai, eu abençoo cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem sido fiel. O Senhor disse: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os teus filhos pela autoridade que me é dada, em obediência ao chamado, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quarta-feira temos nosso culto. Que seja santo esse tempo ao Senhor. Sexta-feira temos nosso culto. Sábado vamos ter o culto aí dos namorados, mas para todos, culto do amor aí, vamos estar participando. Domingo de manhã temos a escola bíblica e à noite a nossa ceia do Senhor. Que é o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as mais doces, ricas consolações do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em nome de Jesus. Você pode compartilhar essa mensagem, compartilhar esse culto, multiplicar esta palavra, porque é uma resposta de Deus para esse tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe todos os técnicos, músicos, simpatizantes, diáconos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Temos até visitas hoje, né? Vocês já vieram na sexta, né? Sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.